Se você quer fazer o curso técnico em Química, mas está na dúvida se é indicado para você porque você sente dificuldade com as disciplinas de exatas, esse vídeo é para você. Quem nunca teve dificuldade com alguma disciplina durante seu ensino médio, seu ensino fundamental? E com certeza as disciplinas de exatas estão nessa lista, principalmente a matemática. Eu, especificamente falando de mim, eu claramente sempre tive dificuldade em algum outro conteúdo, porque ninguém sabe de tudo. Mas eu sempre tive uma chama, né? Eu sempre gostei muito de estudar sobre tudo. E essas disciplinas de exatas também eu via como um desafio e sempre buscava focar nelas durante os meus estudos no ensino fundamental, no ensino médio. Então eu nunca tinha uma dificuldade grande nas disciplinas de exatas. Eu sempre fui uma pessoa ávida por conhecimento e as únicas disciplinas que eu me dava mal eram aquelas que eu realmente não gostava, como geografia, como por exemplo sociologia, filosofia, mas as demais eu tirava boas notas, entendia o conteúdo e as disciplinas de exatas estão nisso. Mas eu sei que isso não é a realidade de todo mundo, tem pessoas que têm bastante dificuldade. E esse vídeo não é para falar sobre as dificuldades da disciplina matemática, sobre as disciplinas de exatas, porque na verdade eu acho que isso muitas vezes é condicionado. Pensar em exatas, já pensar em dificuldade, porque muitas vezes a gente sabe que não é ensinado da maneira mais didática possível. As pessoas muitas vezes não sabem estudar disciplinas de exatas, mas a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Hoje eu quero te falar sobre a relação entre a disciplina de matemática e o técnico em química, porque eu vejo muitas pessoas com dificuldade e até em dúvida se deve ou não fazer técnico em química por causa dessas limitações, dessas dificuldades. Inclusive foi a pergunta de uma inscrita sobre que se não seria indicado o técnico em química para quem não tem aptidão em matemática. Primeiramente, vamos lá, aptidão é algo que se desenvolve. Então, por mais que alguém não tenha facilidade, não saiba nada de matemática, essa pessoa ela é capaz e tem potencial de aprender. Então, não tem isso de não ser indicado. Você que quer fazer técnica em química, mas tem dificuldade na disciplina de matemática, da mesma forma você pode sentir dificuldade em uma disciplina que não seja da matemática, mas meramente química, como por exemplo química orgânica. Então o problema não é a matemática, mas se você tem essa dificuldade realmente, não, Angélica, eu não sei matemática, busque desde já desenvolver a matemática básica, pelo menos. Então, as operações matemáticas, como regra de 3 simples, as operações matemáticas com números decimais, então saber trabalhar com vírgulas, notação científica. Então, essa é a base. E é algo que você aprende com facilidade, porque existem muitos recursos hoje gratuitos, como videoaulas aqui no YouTube, que você pode desenvolver isso muito antes de entrar no técnico em química. Então, parem com isso, que vocês não são capazes, que vocês não vão conseguir, que vocês não vão fazer um bom técnico em química porque vocês não têm facilidade com matemática. Inclusive, eu mesma tive alguns momentos de dificuldade durante técnica em química, na disciplina, por exemplo, de transmissão de calor. Mas sabe qual é a questão? Não é a matemática, não é a exatas. É a interpretação. Muitas vezes você acha que o problema é a matemática, mas não, é o português. Meus amigos. Porque muitas vezes a gente não sabe resolver o problema, porque a gente não sabe interpretar ali na questão o que está sendo pedido, quais são os dados que estão sendo fornecidos, quais são as informações que eu preciso obter. Então, a metodologia de resolução, que isso você desenvolve quando você faz muitos exercícios. Então, não tem isso de bicho de sete cabeças. Não sei matemática, então eu não vou fazer um técnico em química ou outro curso da área de exatas.
Você precisa parar com essa barreira, com essa limitação e justamente buscar ferramentas. Então agora eu vou te contar 3 pontos que você pode fazer para desenvolver a partir de hoje as suas habilidades com as disciplinas de exatas. E o primeiro passo é que você entenda os conceitos antes de ir aplicar a fórmula. Então na química nós temos muitas fórmulas. Por exemplo, quando estamos estudando o preparo de soluções. Nós temos os tipos de concentrações, concentração comum, normalidade, em título. Então a gente precisa compreender o que significa essas concentrações e não sair decorando a fórmula, porque assim você não vai saber aplicar. Porque na prova, num teste, em um exercício, não vai ter aplique a fórmula de concentração comum, aplique a fórmula de título. Não, você vai ter que interpretar aquilo. Então, entender que o que é uma concentração, por exemplo, é a quantidade de um soluto presente no volume de solução. E essa quantidade de soluto pode ser expressa de várias maneiras, em massa, em porcentagem, em próprio volume, nós temos concentração, volume e volume. Então, a gente precisa entender os conceitos por trás das fórmulas. O segundo passo, fazer exercícios. Não tem como aprender disciplinas de exatas, matemática, se você não exercita. E é justamente durante os exercícios que você vai criar esse feeling de interpretação. É muito importante quando você começar a fazer exercícios, você buscar dos mais fáceis aos mais complexos. E até nas listas de exercícios que são disponibilizadas durante as aulas de técnico em química, nós temos essa natureza de organização. Então, as listas começam sempre com aquelas questões mais simples de aplicação direta da fórmula e depois vai ficando mais complexo. Então, a concentração é pedida a massa é dada em gramas e você precisa transformar para miligramas e vice-versa. Ou seja, no fim, nós temos um desenvolvimento realmente da competência para a resolução desses exercícios durante o próprio curso técnico em química. Porque você não vai chegar sabendo e o professor na primeira aula não vai cobrar um conteúdo que ele não deu em sala. Então, o conhecimento realmente é construído dia após dia, passo por passo. E isso se reflete também no tipo de exercício durante as resoluções. É o que você deve buscar. Então, comece com exercícios simples, depois aumentando no nível médio, depois complexo. E assim você vai vendo os tipos de formas, né, que é requerido para um técnico em química, estudante e posteriormente profissional, saber desenvolver durante um exercício, por exemplo, de uma concentração de solução. E o terceiro passo é você buscar resolver questões contextualizadas dentro desse sistema que eu mencionei antes, exercícios simples aos mais complexos de forma contextualizada. Como assim, Angélica, contextualizada? Um problema na indústria, um problema no laboratório. Então, na internet temos recheados exemplos de exercícios que você pode buscar e resolver para que você comece a criar, para que você possa começar a criar esse feeling de identificação, tipo de conteúdo, tipo de fórmula. É muito importante isso. E agora eu vou te passar alguns conteúdos que, nossa, eu vou sofrer na matemática durante técnica em química. Que tipo de matemática está presente? Quais são os conteúdos que são importantes eu conhecer? Anota aí. Primeiro, regra de 3. Simples. Muito importante saber regra de 3, porque muitos exercícios importantes, muitos conteúdos importantes da área química, como a estequiometria, após a interpretação da questão, separação dos dados, para descobrir o que a questão requer, você faz mediante uma regra de 3. Simples. Então é muito importante conhecer regra de 3 simples. Outro conteúdo muito importante também é a porcentagem. Trabalhar com porcentagem. Um exemplo são tipos de concentração que são dados em porcentagem. Então, saber trabalhar é muito importante com porcentagem, né? Saber transformar fração em porcentagem, fração. Equações do primeiro grau,
porque às vezes o balanceamento de equações químicas, nós chegamos na equação do primeiro grau, então aquelas equações mais simples do primeiro grau, mais complexos, exercícios mais complexos podem chegar até uma equação de segundo grau, mas nada que você não consiga resolver pela fórmula de Bhaskara. E nós temos também a parte de logaritmo, que é um assunto específico que muitas pessoas só de ouvir já acham muito dificultoso, mas especificamente no técnico em química a gente usa quando a gente estuda na fisicoquímica a parte de pH, POH, então a gente tem aquele conteúdo ali de logaritmo, então você já pode, antes de ter essa disciplina, já estudar ali, fazer uma revisão das principais propriedades, nada que com estudo, dedicação você não consiga. Então, que esse vídeo tenha te dado uma luz para que você não desista de um curso que você quer fazer por causa da disciplina da matemática, da exata. Fica comigo nos próximos conteúdos, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações e até o próximo vídeo do canal.